Salve, salve pessoal! Chegou a hora de acompanhar os principais pontos eleitos por mim na entrevista de Marcelo Marques na sabatina do Futebol Liga do Grêmio do canal do Bagé e da Rádio Imortal. Bom, era a terceira entrevista, a mais aguardada, a do Marcelo Marques, da Marquespan. Estava acompanhado do Fábio Rigo, filho do Celso Rigo. E Marcelo Marques comprovou muito do que eu penso na questão de profissionalismo do clube. Foi o principal ponto junto com a arena do Grêmio. Então, eu separei alguns pontos, eu vou elencá-los para vocês agora, tá? Como Marcelo Marques convenceu o Celso Rigo? Marcelo Marques vai pôr dinheiro no Grêmio? Ajuda para outro presidente caso não seja eleito. Compra da arena. Imprensa / conflito de interesses. A Avalanche voltar. E eu também deixei separadinho pra gente tentar pescar o organograma do Marcelo Marques, tá? O organograma do Marcelo Marques. Antes eu tô anotando aqui que eu dei um ganho no volume aqui do navegador principal para poder mostrar para vocês o conteúdo, tá? Então vamos lá. Tela do chat, aí, tela do Chrome. Chrome, que é o navegador que eu uso, particularmente eu acho melhor. Lembrando todos os créditos da Rádio Mortal e canal do Bagé, todo o pessoal do Futebol Liga do Grêmio. Acompanhei, estava em live, mas não ao vivão a entrevista deles. Fui acompanhando enquanto eles já estavam numa parte mais avançada, eu estava um pouco mais retrocedido, fui acompanhando com calma a entrevista, porque eu tô acompanhando de todos os candidatos, todos que derem entrevista no Futebol Liga do Grêmio, estarei aqui acompanhando e fazendo o conteúdo após para passar para você, torcedor do Grêmio. Como o Marcelo Marques convenceu o Celso Rigo, pessoal? Como será que foi essa resenha? Ele mentiu para mim, porque ele disse que não seria. Não, na verdade ele disse que... Eu não sabia, até aquele dia eu não sabia. Ainda ia definir e que possivelmente a resposta viesse durante a Copa do Mundo de Clubes e tal. Sim, então... Foi o Diogo Rossi que trouxe a informação, inclusive, né? Sim, que seria o nome do... Tanto que eu olhei pra ele, tenho certeza. Realmente, Fabrício, pra nós, assim, empresários, que estamos com a vida definida, arrumadinha, tudo perfeitinho, né? Não é fácil entrar de cabeça mesmo. E ser um vice-presidente... é um compromisso a mais, queira ou não queira, tu vira vitrine, tu é cobrado. Então o Rigo também era convidado para isso e não entrava. E a gente conversava, enfim. Aí eu estava para definir se eu iria de candidato, e nós encontramos de novo na Santa Casa, queríamos fazer uma nova, ajudar de novo lá. Aí antes de entrar na Santa Casa, eu pedi uma reunião com ele. Esse bastidor é legal, numa salinha. Eu disse, olha, seu Rigo, eu sempre lhe falei que eu não ia entrar de vice, e o senhor sempre falou que não ia, mas eu tenho uma novidade, eu não vou entrar de vice, eu vou entrar de candidato a presidente. E eu conto com o senhor nesse projeto, porque assim, é isso, o projeto é esse. E o senhor não pode ficar de fora, o senhor ajudou o Grêmio até hoje, aí na hora do projeto, para colocar o Grêmio no outro patamar, o senhor vai ficar de fora? Meu guri. Que tática. Pra ser assim nós vamos. Uma boa tática mesmo. E aí ficou aquele acordo ali, e numa terça-feira até, que vocês estavam no programa, ele foi lá para confirmar. Mas foi assim, o convencimento aos poucos, pela confiança, né? Foi... os bastidores é mais... Quem tem dinheiro confia em quem tem dinheiro, né? Quem é bem sucedido confia em quem é bem sucedido. Isso. Não tem como. É outro nível de ser humano. Sensacional. Que bastidor legal. Que bastidor legal mesmo. Até falei isso aí. Bastidor muito da hora mesmo. Vamos lá. Marcelo Marques vai pôr dinheiro no Grêmio? Uma dúvida que eu acho que foi sanada, né? Ué. Caiu o áudio. Pera aí. Legal, né? O Casey Soares, né? Todos contratam 6, 7, 8. Mas é que isso tem a ver com grana. Às vezes tu não rescinde um determinado jogador porque não tem dinheiro para pagar. Mas aí que entra a pergunta, né? Bruno. A pergunta do Bruno Soares. Se a gente está disposto, vai colocar dinheiro. Principalmente nesse primeiro momento, claro. Óbvio. Deixar claro, vai ser colocado sim.
Por quê? Porque a nossa ideia é que a partir desse primeiro momento, a gente vai ter um time bem forte, bem competitivo, vai motivar muito o torcedor para voltar para o estádio, para voltar aquela energia do Caralho, vídeo cravou. Carlos Soares, como foi legal, né? O Casey Soares, né? Foi show aquele ano, né? Então a torcida vem mesmo quando o time é bom, quando o time é competitivo, com chances reais de ganhar, né? Então a gente, no primeiro momento vai fazer isso e depois a nossa ideia é com uma gestão profissional, cuidando muito de todos os detalhes, categoria de base, aquela atenção especial, né? E a arena, né? A força da arena, com isso incrementar dinheiro novo. Ah, o que vai falar da arena? Todos os anos aportar. Todos os anos aportar. Não, aí ninguém aguenta, né? Todos os anos, mas esse motor, nós não queremos ser uma bengala do Grêmio que é só por 3 anos. Nós vamos ser um motor. Esse motor V8, V12 vai ter no início do ano, né? Mas depois a nossa ideia é fazer o Grêmio andar com as próprias pernas com as próprias pernas e com a força do torcedor, com a força do associado. O associado tem que entender assim, ó, o Marcelo saiu da vida dele perfeito, o Rigo da vida. Pra quê? Pra fazer o Grêmio. Colocou a cara a tapa. Que vai ser assim, ó. A gente coloca a cara a tapa, o associado vota na gente. A gente contrata, o associado vem e diz, agora eu vou me associar. Porque eu quero ter esse time bom sempre. Essa é a nossa ideia. No resumo, minha opinião, e o que eu já meio que sabia, o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras? Vamos lembrar? O Paulo Nobre fez exatamente isso. Chegou o Palmeiras, botou dinheiro no clube e depois ele pegou o dinheiro de volta sem cobrar juros. Apoiou o clube, ergueu o clube, fez um projeto profissional em que o clube conseguisse andar realmente com as próprias pernas, com dívidas sanadas e com uma estrutura muito profissional e muito estruturada. E esse é o Palmeiras hoje em dia, que está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Então, e tem um time forte. Então é isso, pessoal. Em resumo, o Marcelo Marques é isso. E ainda com o Celso Rigo junto. Tá? E ó, depois vamos falar do organograma. Vamos por partes. Mas nessa parte ele explicou bem. Vai sim botar dinheiro. Vai botar dinheiro. Até porque não tem outro jeito. Vai ter que botar dinheiro. E aí botar os projetos dele, a estruturação do clube em prática, para depois o Grêmio conseguir andar realmente com as suas próprias pernas. Coisa que o Grêmio não consegue atualmente. Vamos combinar. E aí? Marcelo Marques ajudaria outro presidente caso não seja eleito? Vamos supor. O Calef eleito. Ele botaria a cara que nem vai botar sendo presidente? Acompanhe. Eu achei uma grande resposta, inclusive. Pera aí que tá dando problema de áudio. É Twitch, tá, gente? Muito bons, mas eu tenho Tá demorando pra carregar. do quesito Pera aí. do quesito Marcelo, torcedor do Grêmio. Pera aí. Empresário Twitch tem me deixado meio na mão de futebol, nessa parte de conteúdo aqui. Não vou negar pra vocês. Vamos ver. Vamos de novo. muito bons, mas eu tenho uma curiosidade do muito bons, mas eu Ó. tenho uma curiosidade do quesito Marcelo, torcedor do Grêmio, empresário de futebol, empresário também, perdão, não empresário Não de de futebol, futebol, empresário, né? empresário, desculpa. Tá. O Calef, por exemplo, sendo eleito, não sendo tu eleito, o Grêmio pode precisar de 10 milhões para contratar um jogador. É boa, ótima pergunta, né? Tem questões que convém ao presidente, né? Tem questões que convém a um torcedor. Tem questões que se relacionam a um patrocinador. A gente não bate na porta lá e fica dando, tu é o presidente, agora eu quero te ajudar aí a contratar. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é coisa do presidente. Mas se ele te chamar, eu tô sem dinheiro aqui, nós estamos colocando uma hipótese, né? Eu preciso da tua ajuda. A ajuda seria a mesma que tu daria sendo o presidente? Claro que não. Não se compara, né? Sendo o presidente, estou dando a minha cara. Eu estou dando a minha gestão, certo? Para poder fazer uma gestão boa daquele... Então, dúvida sanada.
Ele eleito, ele vai botar a cara com o projeto dele e aí ele vai usar o dinheiro dele para o projeto dele dar certo pro Grêmio, para poder erguer o Grêmio de novo. Se for outro presidente, máximo uma ajuda pontual. Vamos lá, agora a parte que mais demora, tá? 12 minutos, compra da Arena. Espero que a Twitch não... A serem desamarradas. Pera aí. Colocar o Grêmio lá em cima, mas não Compra da assim, Arena. Ganhou esse título, sim. Futebol é principal, ganhar título e tal, mas se manter lá em cima. Isso precisa número de torcedores, aquele negócio todo que eu falei lá no início. Eu não vejo como chegar lá sem a Arena ser do Grêmio. Então, para mim, é ponto de partida. Certo? Certo. Eu sei o perrengue, eu sei. Um pouco lá do perrengue, porque eu não estou dentro, mas um pouco eu sei que a diretoria passa, diretoria após diretoria, com essas questões. Mas, depois que o Dutra me deu autonomia e dizer, Marcelo, tu vai ser candidato, eu já comecei a trabalhar. Sabendo que a Arena é fato, é ponto de partida, já comecei a trabalhar, mesmo sem, tem que ser presidente para correr atrás. Não. Então, quando eu fui no Duda, lá no assado, eu falei aquilo, não foi do zero. Não foi. Como eu já desconfiava, ele não falou do zero. Não, eu já tinha me reunido com os caras da Arena. Mas não é ali com os caras que mandam. Eu já tinha me reunido. E quero mandar um abraço para eles, inclusive, foi lembrado aí. Né, pro Parada, que é o... O cara sabe o apelido do cara. Meta, que era o OS. Pro Parada. Quero mandar um abraço pro Guto, que é da RIAG. E pro Mansur, que é o diretor, o dono da RIAG. Né, que é Revi, RIAG, tudo do mesmo grupo. Então me reuni com eles, comi um churrasco com eles, né? Antes do assado lá, eu comi outro assado, né? Com eles e tal. E entendi o panorama, entendi um pouco o lado deles também, porque até hoje a gente só sabe o lado do Grêmio, tá? E nesse assado ali, nesse churrasco, eu já deixei claro para eles, cara, eu entendi, eu entendo vocês, para eles é um business, né, Bagé? Para nós é a nossa vida. É a Arena, o Grêmio, a torcida é a nossa vida, é tudo para nós. Né? A gente se dói com isso, se dói de dizer que não é nosso, se dói de dizer que não pode fazer promoção, mas para eles não, é um business. Então eles explicaram para mim que o Grêmio também não é bem assim, tal. Eu escutei eles e tal, e vi que eles não estão de sacanagem com o Grêmio, não é isso, tá? Mas dizer também que eles querem o bem do Grêmio, a vida deles é o Grêmio, não. De novo, business. E expliquei para ele assim, cara, vou entrar, foi um dia antes de eu fazer a entrevista, eu vou entrar de candidato à presidência do Grêmio e tal. E assim, eu vou dizer, e quero mesmo comprar a Arena. Eu quero terminar com isso aí. Porque assim, eles me falaram, me confidenciaram que não tem lucro com a gestão da Arena. Faz horas. Eles não têm lucratividade com aquilo. Mas tem esperança de ter. Eu sabia que eles não tinham lucro. Eu Pessoal, sabia. Eu já sabia, é verdade. O que vocês acham? Tipo, não que eu tinha informação, mas tá na cara que não tem lucro. Grêmio e Arena já se quebrou. Não tem como juntar os cristalzinhos. Não dá mais. E tudo isso eu expliquei para eles. Naquele dia a gente já sinalizou, então, o que o Marcelo, que tem vontade, que se lançaria candidato a presidente, faria caso fosse eleito. Brigaria todos os dias, negociaria todos os dias com ele para comprar ele, mas não a negociação que foi feita antigamente. Muito na conversa, suaves prestações, porque eles também têm essa dúvida de clube de futebol. O clube de futebol tem esse negócio, pensa, e é normal, mas pensa, é político. Projeto Arena Monumental do Grêmio. Muito interessante, né? Vocês já vão entender. Então não gasta aqui, empurra com a barriga e tal. Então eu disse, não, comigo vai ser diferente. Comigo eu vou sentar com vocês e vou colocar o preto no branco. Assim serve. Porque não adianta vocês ficarem aqui e não terem lucro. E estão travando o Grêmio. Estão travando o nosso crescimento. Sem querer, só por causa do business. Tá? E outra coisa, né? Esses problemas que tem, por outro lado, o Magriço está fazendo um baita de um trabalho lá pelo Grêmio e está acelerando no sentido de, imagina, colocando às vezes contra a mídia, né? Colocando as verdades também, que acontecem problemas mesmo. Está trabalhando muito bem o Magriço, a ponto de afunilar. Hoje está muito afunilado. Eu sinto
que eles estão querendo fazer o negócio, estão com boa intenção, tá? Por isso eu até mandei um abraço para eles, porque a gente no negócio grande assim, por vezes tem que acreditar nas pessoas. Senão também não se faz negócio só com desconfiança, tá? E tem um ponto. Eu sinto que eles têm interesse sim de negociar. E se fala muito, mas é muitas pontas, né? Não, pessoal, as pontas mais importantes é comprar essa dívida, que o Grêmio tinha a OAS na época para poder fazer a arena, pegou uma dívida, captou uma dívida de bancos, de 3 bancos. Essa história vocês falam toda hora, mas vamos lá. E essa dívida, enfim, arrolou e tal, não pagavam. O Grêmio conseguiu comprar uma parte por 20 milhões de reais. Eu não sei, Fábio, se essa aí teu pai ajudou ou tu não quer falar? Ajudou. Depois é confirmado durante o programa que ajudou. Eu não sei. Ainda mesmo assim eu não sei se... Tem coisa que ele não fala. Mas enfim, o Grêmio conseguiu pegar essa parte, né? Porque isso assim, ó, essa aí é do patrimônio. O Grêmio ter o patrimônio. É importante não ter essa dívida. Depois o Picão perguntou pro Celso Rigo, Eduardo Picão, repórter da Jornada do Bagé, que tem canal no YouTube, perguntou pro Celso Rigo, o Celso Rigo confirmou que Então pode ficar até 2033 isso aí. ajudou na compra dessas dívidas. Penhoram porque não estão pagando, tipo assim, sabe? É outra coisa que eu não quero continuar empurrando as coisas para debaixo do tapete. Não é o meu estilo. Tá. Então, revi, conversei com eles e tal. E eles demonstraram, sim, me deram uma ideia de valor. Eu digo, opa, até aqui nós vamos. E o pessoal da Meta hoje, que é o Parada, muito solícito, disse, não... Ô meu, ele tem o apelido. Isso aí eu falei durante a live no dia. Da Meta, que é a antiga OAS. Ele tem o apelido do cara, rapaz. Não! Esse brick tá na mão, mano. Vai pagar e à vista ainda. Esse brick tá na mão. Vai, ô meu, sabe o apelido do cara? Quem pescou, pescou, né? Quem pescou, pescou. O apelido mandou um abraço pra todo mundo. O brick tá na mão. Ô pessoal da Arena, pior que eu entendo também o lado de vocês, mas vocês estão ferrando o torcedor, né? Até esses valores eu vou também. Opa, então dá pra negociar se for assim. Dá. Por isso que no Duda eu falei tudo aquilo, né? Que vamos pra cima e vamos sentar e tal. Aí tomei um pau, né? Que, pô, de ti também, né, Diogo? Pelo que eu sei, se o cara fala uma coisa dessa, vai aumentar o preço. Tá certíssimo, se eu não tivesse... Porque acontece, Diogo? Eles me falaram o quê? Que o Grêmio várias vezes tentou, mas era muita lábia. Então o que eu queria mostrar ali? Mostrar que não é lábia. Eu tô publicamente dizendo que eu vou sentar e conversar. Quanto custa? Óbvio que era lábia, né? O Grêmio é uma desorganização. A Chegou antes, era lábia. Trocando é confidencial, tá? Mas ali na frente a gente vai falar. A partir do momento que tu levantou esse assunto lá no Duda, muita gente, e nós perguntamos isso inclusive pro próprio candidato Paulo Calef, e depois pro Denis Abraão, e eles tocaram num ponto que não seria só uma questão financeira, mas uma questão, quem sabe, até muito mais jurídica, dessas várias pontas a serem desamarradas. Primeiro sobre isso... Com dinheiro não tem ponta nenhuma a ser desamarrada. Vocês já vão entendendo a resposta dele. Muitas vezes, uma mentira falada várias vezes, ela ganha um tamanho de verdade na internet, tá? Tu comprou alguma parte da Arena ou tu está conversando? Porque hoje chegou a se dizer até que tu tinha comprado uma parte da Arena. A gente, devido a essa relação que nós construímos com eles, já tem um contrato de confidencialidade para poder justamente debater valores, como é que seria a forma de pagamento e tal. Até então tá todo mundo na boa fé, tá andando dos dois lados, tanto para a gestão quanto para a dívida, porque eu acho que a gente precisa das duas coisas, tá? Não tem uma é importante, a outra... Eu acho que as duas coisas, se nós conseguimos uma, é um grande passo, uma das duas, tá? Se conseguimos as duas, mata a pau, né? Então, assim, mas tenho esse contrato de confidencialidade. O que eu posso dizer é que não posso dizer valores, né? Não posso dizer valores, mas tá andando, tá andando. Pode ter name rights ou não? Como assim, depois que eu comprar? É uma ideia tua? Posso colocar na tela? Por favor. Não, eu acho que ainda não, acho que ainda não. Não. Mas tu diria que tá comprado ou ainda tá não? comprado ou não? É isso que eu perguntei. Claro que não. Não tá comprado. Não Por tá isso que comprado. a minha briga com o REC, entendeu? Não existe isso, não tá comprado. Gente,
Não tá comprado, mas tá praticamente comprado. O dia que tu comprar a arena, Eu se imagino fosse eu, que- por exemplo, se comprasse a arena, eu ia contar Eu pra sairia Deus e o gritando, mundo, né? né? Na hora. Gente, o dia que o Grêmio conseguir fazer essa negociação, eu acho que tem que ser feriado no Rio Grande do Sul. Não pode sair assim, compramos a arena. Parabéns. Mas aí é o Marcelo Marques comprando a Arena ou o Grêmio comprando a Arena? O Marcelo Marques está intermediando, até porque de tanto o Grêmio falar que vai fazer... Não é o Grêmio, gente. O Grêmio é gigante. O Grêmio, Deus o livre, a gente não pode jamais denegrir o nome do clube. Não é o Grêmio. As pessoas que tentavam intermediar o clube, As as gestões, eles meio assim, não confio muito. Por isso que é o Marcelo Marques, né? Não confio, não é que eles são sem vergonhas, mas é que tentavam comprar daquele jeito, muito na conversa. Não, é desse jeito não, Marcelo, tem que entrar negociação de verdade. Então, por isso que sou eu agora. Mas na hora, por exemplo, da gestão, eu deixei tudo fechadinho, eu vou ter que sentar lá com o presidente Guerra e com o Magriço e dizer, tá tudo certo, vamos fazer aqui a 4 mãos a finalização. Né? Claro que com o meu aporte. Né? Então, envolve o Grêmio só nessa fase, certo? Então, mas tá andando bem, mas não compramos nada. Mas isso demora, né? Imagino que seja um processo que demora. A gente está falando hoje, nós estamos, que dia hoje? Hoje é 26, né? De junho. Seria possível a compra da Arena, não vou te perguntar valores, você já disse que é confidencial, mas seria possível a compra da Arena antes da eleição e mais. Aí o pré-candidato Marcelo Marques vai lá, com a habilidade dele, conhece os caras, faz um churrasco, os caras se agradam do valor, tá tudo certo. Tá. Mas aí o candidato é uma eleição, tu perde a eleição. Tá, é legal. Assim, eu até acho, Bagé, assim, tem convicção que tem que ser antes da eleição. Porque é uma coisa que é... Pai, quer comprar a Arena antes da eleição, pai? Não pode depender do Marcelo ganhar, de fulano vencer. Estão falando da Arena agora. Os caras Aqui no meu estão para fechar, eu digo, mas o último requisito é que tu espera até novembro ali, porque pode não dar. É muito importante pro clube, sabe? Pai, quer comprar antes da eleição, mano. É mais importante que o Marcelo ser presidente. É muito Pai, importante. essa me pegou, tá? É muito, muito, muito. Pois é, por que é tão importante? Essa é a minha principal dúvida, porque tu trata isso como o principal lema, digamos assim, de campanha, não né, é Marcelo? Campanha, né? Mas por que é tão importante o Grêmio ter a Arena? Pô, assim, né, Conrad, tudo que eu falei aqui, a gente tem que crescer o clube como instituição, né? Tem que motivar o torcedor, fazer ele se sentir Mas se comprar a Arena, o torcedor invade a Arena na hora. Gostei, é isso aí mesmo. Já lota Chico na mesa. Lota o estádio. Você anuncia agora, lota o estádio hoje. Galácia é o primeiro. Vai todo mundo pra Arena com sinalizador, louco. Mas com certeza. Eu sou o primeiro aí. Você fecha a live na hora. E é verdade, sou o primeiro aí. Ô, gente, meu feeling, tá? Meu feeling da parte da compra da Arena. Tá praticamente comprado, tá? Tá praticamente resolvida essa situação. E sensacional o Marcelo Marques querer, antes da eleição, oficializar a compra. Que simplesmente isso mostra que ele quer ajudar, com boas intenções, o Grêmio. É o nosso Paulo Nobre. É o nosso Paulo Nobre. Nossos, né? Porque o Celso Rigo tá junto. Celso Rigo tá junto. Imprensa / conflito de interesses. Uma parte mais curtinha. Era aí que a Twitch hoje não tá vindo. Que afinal, né? Entendo isso. Que afinal vocês levam. Pera aí. Não sei o que anda acontecendo com a Twitch, tá, pessoal? Que afinal vocês levam o Grêmio pro torcedor, né? Entendo isso. Ô, Carlinhos, vamos com alguns recados rápidos aí pra gente já trocar Aliás, depois a gente tem que ver como é que ficou a enquete lá, né? Porque o mais votado era... No resumo dessa resposta, ele disse que entende que a imprensa é importante para o clube. Olha essa pergunta aí. O presidente aportar dinheiro no clube dele, ou de empresa, ou isso seria um conflito de interesse? Abraço. Olha, até hoje não sei como presidente, mas eu já ajudei bastante o clube e nunca acharam ruim, né?
Então, assim, acho que dá. Bah, deu no meio. Boa resposta. Falta ser ruim e ajudar o clube agora. É, pô, seria ruim se eu tivesse ganhando. É ruim ajudar o clube, né? Incrível que vai ter gente com com esse discurso de conflito de interesse, de botar dinheiro no clube. Mas daí antes, quando ele não era candidato a presidente, não era ruim pedir dinheiro pro Marcelo, né? Tem isso também, né? A Avalanche voltaria caso a compra da Arena fosse concretizada? Boa noite, Vai no Marcelo. Tens algum plano para a área da geral, como remoção das barras de contenção? Bah, boa Cara, pergunta. eu vim de torcida organizada, né? Eu não vim daquela casta, eu vim de baixo. Eu sei que o torcedor passa, peguei ônibus, 2, 3 conduções, 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Então eu sei o que a torcida que vai na arquibancada passa. E eu sei o quanto foi legal, foi espetacular a época que a gente podia fazer Avalanche, por exemplo. Né? Sensacional. E aonde nós queremos chegar, era importantíssimo que voltasse, por exemplo, eu falo as barras de ferro, mas eu vou avançar. Se você voltasse a Avalanche, que lindo seria. Agora, não posso iludir o torcedor que é fácil, mas assim, se existe uma possibilidade disso existir, primeiro, a gente adquirindo a arena. Senão, nunca vai existir essa possibilidade. E segundo, com um presidente como eu, que vai brigar muito por isso. Aí, realmente, conseguimos pegar a arena. E o Marcelo, como presidente, não conseguiu, aí dá pra dizer que não dá pra voltar a arena. Acho que no caso da Avalanche, até uma questão do corpo Mas- de bombeiros, né? Então, eu nunca conversei pra ver, né? Não cheguei lá pra ver, mas assim, tipo, o custo-benefício, sei lá, vamos falar uma coisa assim que não é uma informação, não é fato, uma suposição. A arena é nossa. Chama o corpo de bombeiro e diz assim, cara, pra ter Avalanche aqui até dá, mas o Grêmio tem que assinar um termo aqui que se alguém se machucar é com ele. Eu assino. Porque eu acho que vale muito a pena. O custo-benefício disso vale muito. Porque o Olímpico, eu tenho certeza que naquela Avalanche lá, muita gente se machucou. E nem por isso que o Grêmio tem um monte de processo, porque isso aconteceu. Se fosse esse o caso. Não sei se é esse, talvez seja Pode ser impossível. uma questão estrutural do próprio estádio, né? Na Talvez época eu seja. acho que foi Pode esse ser. o problema, né? Talvez. Mas daqui a pouco uma obra possa resolver. Eu lembro Uma que obra, a arena não tudo que tinha depender. os gradis ali, e naquele jogo da LDU deu Avalanche e cedeu aquela parte de baixo, né? Eu quero dizer que assim, a questão do Avalanche, por exemplo, voltando, tudo que puder fazer, não existe nenhum presidente, nem existiu, nem vai existir, que vai tentar mais que eu que volte Avalanche. Ponto. Então ele vai lutar para que a Avalanche volte. E aqui para finalizar, o organograma do Marcelo Marques, que eu achei bem interessante e aconselho, pessoal. Vão no Instagram do Marcelo Marques, olhem bem esse organograma. Porque aqui tu vai entender a gestão profissional que ele quer pôr no clube. Gente para cada setor. Tem CEO, tem diretoria da arena, tem muita coisa interessante no organograma de campanha do Marcelo Marques, tá? Então vão no Instagram do Marcelo Marques, acompanhem lá do movimento político dele, o Grêmio é nosso. Como também, fica a dica, analisem também do Paulo Calef, do Denis Abrão e dos outros 2 candidatos, que eu não me recordo o nome agora. E acompanhem, se informem. Porque essa eleição é o futuro do Grêmio. Essa eleição é uma das mais importantes, se não a mais importante da história do Grêmio, porque a situação do clube não é boa. E ainda tem o problema da arena para resolver, que é um baita pepino para resolver. E aparentemente o Marcelo Marques está resolvendo. Então é isso. Agradeço a quem acompanhou, tá? Agradeço demais. Estamos fazendo esse conteúdo aqui, já terceiro candidato que a gente acompanha em live e depois eu faço conteúdo aqui pro YouTube com os principais pontos da entrevista. Na minha opinião, a entrevista do Marcelo Marques foi o que eu esperava, muito boa, ele sabe falar. E cara, na minha opinião, o grande favorito, tá? Na minha opinião, o grande favorito. E ele tem exatamente o que eu quero de alguém que comande o Grêmio atualmente. Primeiro, respeito ao torcedor. E segundo,
vai profissionalizar mesmo, de verdade, o clube, com gestão e com dinheiro. Porque no primeiro momento o Grêmio vai precisar de dinheiro para se reerguer. Tanto com a compra da arena, quanto com liberar jogadores inúteis e trazer jogadores úteis. Então não é barato. E nós temos 2 grandes gremistas para isso no momento. Particularmente, acho o Marcelo Marques o grande favorito e tô bem animado. Já estava animado antes, depois dessa entrevista para a Rádio Mortal, canal do Bagé, no Futebol Liga do Grêmio, nessa sabatina, fiquei mais empolgado ainda. E tu? O que tu achou? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E já deixa o like. Se tu já é inscrito, deixa o like aí. Compartilha pros amigos, ajuda a propagar o conteúdo para mais pessoas, para mais gremistas. E mais uma vez, que trabalho da Rádio Mortal, que trabalho do canal do Bagé. Meus parabéns ao pessoal do Futebol Liga do Grêmio e também lá da ProHub. Que conteúdo sensacional vocês estão fazendo de informação. Conteúdo de utilidade de informação para o torcedor gremista. A gente conhecer melhor os candidatos e suas ideias para o futuro do Grêmio. E olha, eu acho que logo logo eu vou estar gravando um vídeo aqui no YouTube anunciando, faceiro, muito feliz que o Grêmio a Arena é nossa de vez. Tamo junto, tá, pessoal? Um ótimo restante de domingo. Tô gravando no domingo. Tamo junto, é o Grêmio.